Amém, queridos? Pode sentar um pouquinho. Eu gostaria que os amados abrissem comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, versículo 3, está escrito assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como eles entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião lhe entregar sem tumulto. Irmão, você veja que o versículo 3 aqui fala que Satanás entrou em Judas. Algumas vezes as pessoas me perguntaram por que não entrou nos outros, por que não entrou no coração de Mateus, por que não entrou no coração de outros apóstolos, como Pedro, que estava ali. Entrou justo no coração de Judas. No coração de Judas já havia uma ganância, já havia uma mentira que pairava no seu coração. Judas era um homem que ele se preocupava só nele, e só se preocupava não com o Senhor, apesar de andar com Jesus, de estar ao lado do Senhor. E no coração de Judas havia algo que o Satanás gosta muito de colocar na vida das pessoas, que é a mentira. E a mentira é um perigo para muitos. A mentira é um perigo para muita gente, que às vezes pensa que mentira, ela, dependendo do tamanho dela, não vai me causar nenhum tipo de problema. Aqui você veja que Satanás, ele entrou no coração de Judas, e Judas, depois daqui, ele saiu da onde ele estava, ele combinou com os escribas, os fariseus, que ele entregaria Jesus, e aquele que lhe desse um beijo, esse seria o Senhor. Veja, com um beijo traiu o nosso Senhor. Um homem que assistiu Jesus, andou com Jesus, sentou na mesa com Jesus, tomou a ceia com o Senhor, teve suas oportunidades da vida, mas deixou o engano, a mentira entrar no seu coração. E ali, Judas, pensando que ele estava agindo corretamente, pensando só nele, só que ele não sabia o que esperava ele depois. Amados, nós estamos aqui nessa tarde, o Senhor quer nos ensinar algo muito forte. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco, e o Senhor não quer que eu e você participe da mesa de qualquer jeito. O Senhor não quer que eu e você participe dessa mesa, desse momento, de qualquer forma. Ele quer que o nosso coração, a nossa vida, esteja cheia da verdade do Senhor. Não seja um coração que vive cheio de engano, como era deste homem. E Jesus nos ensina que a mentira, abra comigo em João capítulo 8.
João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Quem cantou, diga amém. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmão, nós temos que falar sempre a verdade. Você veja que Jesus fala aqui, olha, Satanás é o pai da mentira. Então existe um demônio por trás de uma mentira. E todo aquele que mente é um demônio que está manipulando a vida dele. Você veja que Judas, o próprio diabo entrou no coração dele. A mentira existia no seu coração. E aqui Jesus falando aos fariseus: olha, vocês estão falando daquilo que o diabo gosta, mentir. E aquele que mente está servindo a filha do diabo, que é mentira. E quando alguém mente, seja mentirinha, não é? Não tem alguns que falam, foi uma mentirinha, foi uma coisa pequena. A mentira, seja qual for ela, é um demônio que está agindo, que quer tirar você da presença de Deus. E não adianta nós mentirmos. Eu posso mentir para um, mentir para outro, mas para o Senhor nós não conseguimos. Para o Senhor não adianta, que não fica nada escondido, querido. E quantos dentro de uma família, a mentira é incrível dentro da casa. Você quer ver como é que você ensina teu filho a ser mentiroso? Quando você não quer atender um telefone, você fala para ele assim: fala que eu não estou. Você quer ver como é que você ensina teu filho a ser mentiroso? É quando você fala que se ele não parar com a bagunça, você vai corrigi-lo, e você não corrige coisa nenhuma. Você quer ver como é que você faz para ter dentro da sua casa a mentira? Você quer saber como é que ele cresce assim? Quando o seu filho sabe que você deve algo para alguém, e você fica mentindo, dizendo que isso, que você não pode por isso, você não pode por aquilo, e ele está aprendendo com você. E quando a mentira existe no coração do homem, ela vai crescendo de uma forma cada vez mais na vida dele. Veja, mentira, como eu sempre falo para os meus netos, para os meus filhos, é do diabo. Quantos filhos mentem para o pai que não tiveram aula porque aconteceu isso? Não, é porque mentiu, não foi na escola. Quantos que mentem para o pai dizendo: estou em tal lugar, mas não está coisa nenhuma. Quantos que trabalham, de repente falta no trabalho e conta uma mentira: olha, estou doente, vai no médico, tenta arrumar um testado, e no dia seguinte, com a maior cara lavada, aparece para trabalhar. Mas eu precisava desse dia. Você mentiu. E quando nós mentimos, nós estamos deixando que o demônio, que é de Satanás, haja na nossa vida. Porque em Deus somente a verdade, e no diabo toda mentira, e no Senhor toda a verdade. Fala para o teu irmão assim: em Deus está toda a verdade. Posso ouvir um amém na igreja? Abra comigo agora a sua Bíblia no Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101, verso 7.
que eu estou, diga amém. Não há de ficar em minha casa o que usa de engano ou de fraude. O que profere mentira não permanecerá ante os meus olhos. Olha aqui, irmão. Quando nós mentimos, é como se colocamos uma barreira entre nós e Deus. Quando eu e você mentimos, nós estamos impedindo de uma grande vitória chegar na nossa vida. Você sabia que a mentira impede você prosperar? Quantas vezes as pessoas mentem na semana para poder conseguir algo? Irmão, nós não precisamos mentir. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é da verdade de Deus na nossa vida. Você veja que aqui fala: não há de ficar em minha casa. O que? Aquele que mente, ele não suporta, ele não consegue ficar onde há a presença de Deus. E depois ele fala: o que profere mentiras não permanece. O que permanece é a verdade de Deus. Se alguém falou alguma mentira de você, deixa falar, porque o próprio Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém? Uma coisa que nós não devemos perder tempo. Às vezes o diabo tenta fazer isso conosco. O que? Quando alguém profere uma mentira, fala alguma coisa de mim ou de você, uma mentira, e você tenta mostrar que é uma verdade, que você não é aquilo, você quer se justificar perante os outros. Esquece. Mas apóstolo, eu não aguento, eu tenho que dar um jeito. Irmão, escute uma coisa. Quando eu resolvo uma coisa com as minhas mãos, do meu jeito, eu coloco a minha mão, você pode até resolver, mas não vai operar a justiça de Deus. Quando o homem faz algo, não opera a justiça de Deus. Se alguém falou de você, deixa que fale. O Deus que você serve é o Deus da verdade, e Ele vai honrar você perante os outros em nome de Jesus. Fala amém. O que eu não posso é deixar que eu seja pego por esse mal, por a mentira. Você trabalha, glória a Deus, mas não mente. Não mente para lá dentro. Não mente que você, por que você não quer fazer a obra? Por causa disso. Às vezes você está mentindo. Você não quer fazer a obra porque você está em preguiça. Às vezes você não quer fazer algo para Deus porque você está com preguiça. Você não quer falar que você não quer. Querido, Deus está tratando conosco nesta tarde, porque Ele quer nos ensinar a ser vitorioso nessa cidade, aonde eu e você for. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, aprenda com o Senhor, seja qual for o momento, a falar a verdade. Provérbios 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. Está aí. O lábio verdadeiro, ele vai receber de Deus a vitória, mas o lábio mentiroso, que fala mentira, esse não. Quantos que falam mentira por uma coisa? Irmão, não vamos deixar o diabo nos enganar. Não vamos deixar o inimigo enganar o nosso coração. Vai aparecer situações na sua vida que você vai ser aquele momento de falar a verdade, e o diabo vai tentar te seduzir. Não fale que você pode acontecer isso. Irmão, eu falei aqui de manhã, falar a verdade dói. Dói ou não? Falar a verdade não dói? Sim ou não? Não dói? Quando você chega para uma pessoa e fala a verdade para ela que está acontecendo, não dói? Mas falar mentira destrói. Falar mentira destrói tudo. Por quê? Porque eu disse que mentira. Teve um irmãozinho que falou assim: apóstolo, lá na FAA estão me chamando de mentira. Eu falei: por quê? É porque eu tenho perna curta. Eu falei: louco. Eu falei: então nós estamos juntos, né?
E mentira, realmente, irmão, ela é coisa incrível. As pessoas pensam que vão ficar por muito tempo brincando com isso. Não tem jeito. Brincando com aquilo que Deus lhe abomina, a mentira. Então, querido, vai surgir um momento que você vai ter que falar a verdade. Fale, porque quem vai honrar você vai ser o Todo-Poderoso. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, é Deus que vai honrar você. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Olha como é que nós temos que ser. Olha que coisa linda que Jesus nos fala aqui em sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus 5, 37. Quem encontrou, diga amém. Seja, porém, a tua palavra, o quê? Não é mais ou menos? Tem mais ou menos aí ou não? Seja a tua palavra o quê? Sim, sim. O que passar disto vem da onde? Do diabo. Irmão, seja verdadeiro. Sim, não passe disso. Não fique inventando. Não fique fazendo coisinha para não falar a verdade. É sim ou é não? Você está mentindo? Sim. Eu quero me corrigir hoje com o Senhor, eu quero me consertar. Você falou isso? Sim, falei. Você disse isso? Não falei. Não passe disso. O que acontece muitas vezes? Casais, que tentam, às vezes estão com uma situação difícil dentro de casa, e acabam falando para outras pessoas o que acontece no teu casamento da sua maneira. Querido, pelo amor de Deus, entenda uma coisa: casamento é algo tão lindo. É tão lindo que Jesus fez o primeiro milagre num casamento. Não fale mal da sua esposa para os outros, querido. Não fale mal do seu marido para os outros. A minha mamãe tem que saber que deixará o homem pai e mãe. Não tem nada disso, né? Não tem que ficar contando nada, querido. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não. Fala assim: a minha palavra tem que ser sim, sim, não. Abra comigo agora em Josué capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 7. Versículo 13. Quem contou, diga amém. Dispõe-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não poderem resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha agora o versículo 21. Vamos ler o 20 aqui. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor de Israel e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e estão escondidos na terra no meio da minha tenda, a prata por baixo. Irmão, olha aqui para mim. Veja o que Acã fez. Deus disse: olha, não pegue nada para vocês, isso para vocês não presta, é tudo despojo. Aquilo que é do inimigo não é de vocês. Eu vou dar coisa nova para vocês. Só que Acã falou assim: não, eu gostei daquela capa, eu quero para mim. Só que ele mentiu, ele pegou a capa, escondeu. Meu irmão, não adianta a gente querer esconder. A gente pode esconder dos outros, mas de Deus a gente não esconde. A gente pode querer ser uma coisa aqui, mas lá fora ser uma mentira. Não adianta. Deus está nos enxergando. E veja que este homem, ele escondeu dentro da tenda, embaixo da tenda dele, e por ele ter mentido,
Acã e toda a sua família perdeu, morreram. Ananias e Safira, em 3 horas, porque eles erraram, eles concordaram com a atitude um do outro, em 3 horas, morreram. Acabou tudo, ia tudo bem, mas até que a mentira entrou no coração. Irmão, mentira é uma tentação do diabo, é uma artimanha do maligno, para tentar fazer você o quê? Perder aquilo que Deus nos deu. E os mentirosos, olha o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, abra comigo, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Olha aí: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vai continuar mentindo? Você não vai ser arrebatado, irmão. Vai continuar brincando? Jesus está dizendo aqui, olha, vai ficar fora, principalmente os que praticam mentira. É coisa séria. É coisa muito séria essa questão da mentira. Tem crianças que já aos 4, 5 anos de idade já começam a mentir, mas porque ele vê o pai e a mãe mentindo, porque ele vê que a mãe abraça aquela mentira. Queridos, Jesus está voltando e muitos não estão preocupados com isso. Eu ouço pessoas até falar assim: puxa, será que não vai dar tempo de eu casar? Será que não vai dar tempo de arrumar um varão para mim? Puxa, eu queria primeiro formar. Que isso? Eu queria que Jesus voltasse agora, irmão. Eu queria que Jesus voltasse nesse momento e levava a igreja embora, porque a mentira de Satanás está entrando por tudo quanto é lugar. E uma das mentiras que ele usam também para entrar nos lares, sabe qual é? Televisão. Espera aí, não estou mandando você jogar tua televisão fora, mas estou dizendo que muitas coisas que passam na TV é uma mentira que entra nos lares. Qual a mentira? Que pode adulterar, não tem problema. Ter a segunda esposa, ter a terceira, não é? Não tem problema nenhum. São coisas da vida. Que pode brincar, pode adolescente já poder ter intimidade. Mentira. Eu fico até preocupado, começa a chegar o verão agora. Vou abrir até um parênteses. A gente tem que começar a avisar, toma cuidado com a roupa na igreja, né? Porque a cada dia que você passa pela vitrine, irmãos, você veja que a saia está diminuindo, né? Daqui a pouco vai ser Adão e Eva na cidade. É verdade. Vai colocar folha em vez de saia. Vai coser folha, porque o negócio está ficando estreito, não é? Verdade. Quantos que acham que isso não tem nada a ver? Que mulher pode sair com a barriga de fora, não é? Não tem nada a ver. Isso é bom, eu tenho que é para mostrar, não é? Menininhas novas, andam de sainha curtinha pela rua, não tem nada a ver. Isso irmãos, eu não estou pregando uso e costume dentro da igreja, não. Mas só que isso é uma mentira do diabo, porque tudo isso, aquele que vê, aquele rapaz que está vendo, ele não está vendo aquela moça com bons olhos, ele está vendo aquela moça para abusá-la, usá-la, porque um homem de Deus, ele não olha para uma mulher assim. Um homem de Deus, ele olha para uma mulher cheia da presença do Senhor. E quem é cheio da presença de Deus não precisa expor o corpo de uma forma ridícula, não é? E às vezes você vê por aí, eu falo, esses dias eu estava com a minha esposa, falei assim, dá uma olhada na vitrine para você ver o tamanho da saia do manequim. Falei, se parecer na igreja, isso aí já eu falo até o diabo, assim, por favor, fala assim, irmã, eu acho que você esqueceu a sua roupa em casa, vai voltar a trocar lá, porque é feio o negócio. Só que o mundo fala que isso não tem nada a ver, é uma mentira, irmão. Esse corpo que é teu, é templo do Espírito Santo do Senhor.
Fala assim para o teu irmão, o teu corpo, esse corpinho teu, fala, esse corpinho teu é templo do Espírito Santo. Dá glória a Deus aí, irmão. É um corpinho abençoado, não é, irmão? Abra comigo agora a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo 1, quem encontrou, diga amém. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou os pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Queridos, olha aqui. Veja o que aconteceu. Ananias e Safira, um casal, servos de Deus. O diabo entrou no coração dele. Eles falaram assim: olha, vamos fazer uma coisa, ninguém precisa saber. Vamos levar uma outra parte, que não é a que tem que ser, mas vamos levar aquela. Ninguém precisa saber, eles vão nem prestar atenção que o valor que nós levamos para ele no altar do Senhor não é aquilo. Eles nem vão perceber. E eles pegaram aquela parte que não era a correta, levaram para o altar. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou e disse assim: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Veja onde que o diabo entrou: no coração de um homem de Deus. Por quê? Porque a mentira começou a falar mais alto. A mentira entrou no seu coração. Meu irmão, tem gente que às vezes dentro de casa existe uma divisão, até mesmo os se cumprimentam dentro do lar, mas lá dentro há uma raiva, há uma ira, mas só para fazer aparência eu cumprimento bom dia, mas é uma mentira. Tem gente que é capaz de dar a paz do Senhor e dizer por detrás: eu não gosto de você. É mentira. O diabo está lançando setas de mentira. Mas em nome de Jesus, irmão, nós vamos ser uma igreja, o qual Jesus quer, sempre falando a verdade. Amém? Queridos, não tenha medo. Não tenha medo de falar a verdade. Você, jovem, que namora com alguém, e o rapaz fala para você: olha, eu quero ficar com você, mas se você não deitar comigo, eu vou largar de você. Você pode falar: Jesus não está com você. Se você fosse um homem de Deus, você não faria isso comigo. Não abraça essa mentira de Satanás, porque o que Deus tem para você é o melhor desta terra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu posso dizer para você, para dar um glória a Deus com uma mensagem dessa, meia dúzia. Sabe, irmão, é que muitos têm esse costume no dia a dia da sua vida, achar que pode falar uma mentirinha, achar que falar alguma coisa que não vai causar nada. Só que uma mentira pequena, o diabo vai puxando, vai puxando, vai puxando. Isso vai aumentando na sua vida. E a hora que você vê, acabou. Os filhos têm que ser honestos com os pais. Está na hora dos adolescentes, jovens, aqueles que não conseguem falar a verdade, ser verdadeiro com seus pais. Está na hora de a família não deixar a mentira entrar dentro de casa. Está na hora de isso acontecer. Não deixar que essas artimanhas de Satanás
entre na nossa família e destrua. Quantos homens que eu já vi mentindo para suas esposas, para que pudesse ter esses momentos de prazer lá fora, e acabaram se complicando. Nós não precisamos usar a nossa boca para mentir. Nós temos que sempre falar aquilo que Deus manda. E quando você tiver que falar a sua verdade, fale. Mas não seja uma verdade somente para machucar alguém, mas seja a verdade que seja para trazer mais alegria para dentro da sua casa. Querido, Satanás também tenta colocar no coração de muita gente que família é uma mentira, que ela não existe. Família existe sim. Por isso existe a igreja, porque a igreja é a família de Deus, e a primeira igreja é a sua casa, é o seu lar.